Nós somos os italianos. Fomos definidos como um povo de santos navegadores. E eu acrescento, sonhadores, além de poetas e muito mais. Sonhadores porque conseguimos muitas vezes imaginar algo que ainda parece impossível e depois, talvez até o realizamos. Somos sonhadores, pois gostamos de imaginar em grande escala e fora do comum. A genialidade italiana também deriva da capacidade de sonhar. Porém, essa genialidade frequentemente se choca com diversos outros problemas. Problemas de natureza econômica, financeira, imateriais, políticos, internacionais. Problemas que impedem o nosso país de desenvolver essas ideias. Por exemplo, no âmbito naval. Você sabia que o primeiro navio de guerra moderno do mundo, o Her Majesty's Ship Dreadnought, na verdade era filho de um italiano? De Vittorio Cuniberti, exatamente. Ele que teorizou o primeiro navio de guerra de calibre único no mundo. Mas, na época, o Reino da Itália não tinha recursos para desenvolver esse tipo de navio. Então, o sonho de Cuniberti, a ideia, o projeto de Cuniberti é aplicado pelos ingleses, que foram os primeiros depois, mas não na concepção. Mas aqui estamos falando de porta-aviões, um tipo diferente de navio. Sim, eu sei. Você vai me dizer, você já fez um vídeo sobre porta-aviões? Por que falar outra vez? Mas o que eu tenho? Bem, por um motivo simples, até editorial, há pouco tempo foi lançado nas livrarias este volume, O Porta-Aviões Império. Não sei se você vai encontrar. Não foi publicado em muitas cópias, e é uma verdadeira pena, porque contém documentos realmente interessantes em seu interior. Documentos que os dois autores retrataram e que permitem esboçar as muitas razões e as muitas oportunidades perdidas pela Marinha para obter seu primeiro porta-aviões. No porta-aviões, como já dissemos, já falamos, descrevemos o que é, principalmente distinguimos as várias fases e os vários tipos existentes hoje. A Itália atualmente não tem um verdadeiro porta-aviões, tem cruzadores porta-aviões. O Garibaldi, que deveria ser destinado a sair de serviço após uma carreira muito longa, que durou muitas décadas. E o Cavour, de construção mais recente. No fim do ano, o novo navio Trieste deve chegar para substituir o Garibaldi. Só isso. Na verdade, a então Marinha Real havia estudado mais oportunidades, mas por um motivo ou outro, nunca se aprofundou. A primeira grande oportunidade para a Itália pré-fascista surge em 1922. A Conferência Naval de Washington é uma conferência voltada para o desarmamento, ou pelo menos para a contenção dos gastos militares na corrida para ir à guerra nos mares. Não podemos esquecer que um dos gatilhos da Grande Guerra foi justamente essa corrida ao armamento naval. Uma corrida entre o Reino Unido e a Alemanha Imperial. Isso tudo apesar de, como já vimos em outro vídeo, os dois soberanos serem basicamente primos. Você dirá, bem, era uma luta em família? Sim, mas foi uma luta em família que desencadeou, primeiramente, uma corrida para adquirir as armas mais modernas e desenvolver tecnologias cada vez mais avançadas. E então desencadeou grandes batalhas, começando pelo Jutland, sem esquecer todas as outras. Aquela Conferência Naval de Washington de 1922 é apenas a primeira de uma longa série que deveria levar a um desarmamento parcial ou contenção, tanto do toneladas quanto do desenvolvimento de armas cada vez mais pesadas e cada vez mais terríveis. Em vez disso, nessa conferência seriam definidos alguns equilíbrios de força. A Itália, por exemplo, deve-se dizer, um excepcional golpe de teatro diplomático, conseguiu reconhecimento de paridade naval com a França. Era um resultado principalmente diplomático, já dissemos, mas também a nível propagandístico. A França era vista e vivida naquele período como a grande inimiga, a grande adversária, a vizinha perigosa, a vizinha com quem guerrear amanhã. A diferença é que a França tinha um vasto império colonial que exigia uma frota poderosa para patrulhar e garantir a sua segurança sobre as rodas comerciais. Não era o caso da Itália, que na época podia contar com as praias da Cirenaica e da Tripolitânia e, posteriormente, com o resto da Líbia, com a Eritreia, a Somália e a ilha do Dodecaneso. Pouca coisa em comparação com o império colonial francês. No entanto, a Itália conseguiu obter esse resultado e dentro desse resultado também estavam presentes as goleiras. Ou melhor,
foi dada a possibilidade à Itália, assim como à França, de construir uma certa tonelagem de navios goleiros. Agora, a França decidiu tentar de qualquer maneira. Aproveitou o casco de um navio de guerra inacabado para construir um navio experimental, o BA, que logo se mostrou um navio de pouco valor. Bonitos. Os franceses tinham planos mais ambiciosos de construir uma unidade finalmente pensada, como Portaeri, Joffre ou outras unidades ainda mais avançadas. Mas a aproximação da guerra e depois o início da guerra e a invasão alemã arruinaram todos esses planos. A Itália, bem, chegamos ao ponto A. Itália obtém exatamente essa possibilidade, só que por um motivo ou outro, não há vontade, não há intenção de fazer isso. Portaeri. Por qual motivo? Bem, de um lado, existem resistências de caráter político. Acaba de surgir a Regia Aeronáutica. Regia Aeronáutica que reivindica a absoluta independência, não só dos meios, mas também das estruturas. Portanto, não mais submeter-se ao exército do qual derivava e imagine-se disponibilizar seus próprios aviões. A Regia Marina, que então, ironia do destino ou da história, neste caso, podia contar inicialmente com uma frota aérea numerosa. E logo dizimada, reduzida, anulada por questões verdadeiramente políticas. A ausência de uma frota aérea autônoma, em relação à aeronáutica real e, portanto, a dependência direta da Marinha Real, já tornava muito difícil a construção de um porta-aviões. E ainda assim, alguém tenta. O general do engenheiro naval. Rota, por exemplo, tem uma ideia que poderíamos chamar de louca, talvez uma ideia não ortodoxa. Mesmo se inspirando em uma das primeiras classes de porta-aviões britânicos, os Glorious, que surgiram de enormes cruzadores projetados para um assalto anfíbio, Prota projeta uma classe de grandes cruzadores para serem classificados como porta-aviões. Apesar de estarem equipados com um convés de voo, este não deve ser substancialmente utilizado. E para o resto, arme-os pesadamente o máximo possível, de acordo com os limites do tratado. Ideia ambiciosa e sonhadora, mas um sonho que morre no alto, como muitos outros. Aquele projeto acaba em uma gaveta irrealizável. Não interessa. Melhor fazer o bem, deixemos para lá. Naqueles anos, a Marinha Real também assumiu um ex-navio ferry das ferrovias reais e a transforma naquilo que quase poderia ser definida como o primeiro porta-aviões da Marinha Real, mesmo que não seja um porta-aviões. E a Giuseppe Ammiraglia, um navio de apoio a hidroaviões. Um navio equipado com algumas tripulações, algumas catapultas, para lançar os hidroaviões, mas que não tem grande valor bélico. Por outro lado, passará toda a guerra em reserva e no final se entregará em Malta com o resto da frota. Encerrará sua jornada como navio de armazenamento e quartel, entre outros papéis. É o seu fim. Não, porque a inventividade dos generais, do gênio naval e dos almirantes continua. Continua com experimentos, com, por exemplo, a ideia de um grande catamarã, uma plataforma para aviões. Essa também foi cancelada, não é viável, requer recursos, então se foi. Também se avalia, em certo ponto, a transformação da única unidade lançada da classe. Caracciolo, dos grandes Super Dreadnought, pensados durante a Guerra da Grande Guerra, mas mantidos à parte para dar prioridade a outra produção industrial e militar. Em Porteri nada a fazer, a Caracciolo, única de sua classe a ter o casco completo e lançado, é mantida em reserva. A conversa Porteri não vai adiante. Eles até tentam vendê-la como mercadoria e no final será tristemente desmantelada. Termina aqui. Não, senhores, temos outras ideias. Uma após a outra. Ideias que, bem, alguns podem parecer bobagens. Por exemplo, há um almirante que tenta. Seu nome é Filippo Bonfiglietti. Ele também está preparando um projeto que é de uma autêntica Porteri Vera. Um toponte ou uma ilha. A chaminé é como era usada na época, via 928, com poderosas artilharias. Porque se acredita que os navios Porteri ainda precisam se defender com canhões do inimigo. Só muito mais tarde se entenderá que os porta-aviões podem muito bem contar com seus próprios meios aéreos para se defenderem da neve. Mas algo é que o projeto não sabe o que fazer. Encontra resistências, dizem que é muito caro, que no fundo não merece consideração. Em suma, por um motivo, uma razão ou uma desculpa, acaba em uma gaveta nos ministérios da Marinha, e de lá não sai mais. Até que o neto não encontre muitos anos depois os desenhos.
Então há alguém que até propõe aproveitar os cascos dos antigos couraçados da classe Andrea Doria, mantidos em reserva naquele momento. Enquanto esperavam para entender o que fazer para construir um porta-aviões, basicamente seria remover as superestruturas e transformá-las em porta-aviões. Um pouco como também se pensou para o Leonardo da Vinci, a terceira unidade da classe Conte de Cavour. Afundada em Taranto durante a guerra no porto, disse, por um ato de sabotagem tramado pelos austro-húngaros e recuperada do naufrágio. Mas como o projeto de Leonardo da Vinci não vai ao Porto Leonardo da Vinci, recuperada, parcialmente reparada, acaba sendo desmantelada no final. As duas Doria não são convertidas em goleiras. Aliás, nenhuma das duas são mantidas paradas. Até que se decide transformá-las, reconstruindo-as em modernos navios de guerra para responder à usual ameaça francesa. Ou suposta. Tal fim não, ainda há mais. Há, por exemplo, outro navio, o Bolzano. O Bolzano é um cruzador pesado que, segundo alguns teóricos, representaria uma subclasse por si só. O Bolzano foi construído bem depois de seus gêmeos, o Trento e o Trieste, quando já foram essencialmente estabelecidas e lançadas também as unidades do tipo Zara, mais modernas, mais atualizadas. O Bolzano foi construído exclusivamente por uma questão de rivalidade entre estaleiros e projetistas. Não se quer que um estaleiro rival possa compartilhar tecnologias e projetos com outros. Divisão dos méritos e, acima de tudo, do dinheiro. Um problema que na Itália ocorre frequentemente. Bem, o Bolzano, definido por muitos como um erro magnificamente executado, poderia ser convertido em porta-aviões. Por que não um porta-aviões leve? Talvez aproveitando o exemplo japonês, mantendo as torres de artilharia em um nível mais baixo e depois sobrepondo uma superestrutura para os aviões. Mas nem isso é um projeto que é considerado. O Bolzano é considerado muito precioso como um cruzador pesado. E então, há outra oportunidade que é estudada após a crise da Etiópia. Quando a Marinha Real teme que a Inglaterra não aplique apenas as sanções, mas também acione a luz vermelha do farol do Canal de Suez. Portanto, impedindo que os navios italianos levem tropas e suprimentos para Eritreia e Somália para atacar a Etiópia independente. Isso nunca acontecerá. A Inglaterra acabará permitindo a passagem dos navios italianos. Mas, nesse período, começou-se a pensar em converter dois navios de passageiros, o transatlântico Roma e o navio a motor Augustus, em mais porta-aviões. É um projeto que é mantido de lado porque ninguém acredita nele. Para variar. Depois, sempre há a aeronáutica resistindo ao uso de suas próprias aeronaves, de seus próprios pilotos. Enfim, melhor não. E então, naquela época, a Itália já estava estudando os novos superencoraçados do tipo Litório. Uma classe de 4 navios que deveria rivalizar, superando todas as antigas unidades da Royal Navy britânica. Esses navios, o Vitório Veneto, o Roma e o Império, são construídos em vários estaleiros. As duas primeiras entram em serviço pouco depois da entrada da Itália no conflito. A terceira, a Roma, parcialmente modificada em relação ao projeto original, entra em serviço muito mais tarde. E, como já vimos em um vídeo deste canal, tem um trágico fim. É afundada por bombas de foguete teleguiadas alemãs ao largo de Madalena, em 9 de setembro de 1943. Há um quarto navio. O Impero tem uma história semelhante à do Caracciolo. É estabelecido, guia o casco, lança o casco e então todos param. Não há materiais para completar a construção, ou melhor, os materiais são desviados para outras prioridades. Por quê? Porque outra grande habilidade dos italianos é a de se virar. Vamos falar a verdade. Faz-se com o que se pode e quando não há todo o material, então tenta-se reciclar, compensar. Em quantas áreas vimos isso acontecer? Naquela época estamos falando dos anos 40. O projeto Roma Augustus, que vimos antes, aquele para a crise na Etiópia, volta a ser destaque. Após a Batalha de Cabo Matapan, que essencialmente reduziu pela metade a frota de cruzadores pesados da Marinha Real, então voltamos a ressuscitar aquele projeto. A transformação do Roma e do Augustus em tantos outros porteiros. O Augustus, que deveria se tornar o Parviero, um porta-aviões leve, tem uma história bastante conturbada e no final nem será concluído.
No momento do armistício, o navio estava realmente atrasado. Nos trabalhos, acabaram de ser eliminadas as superestruturas do navio de porto. Por isso, basicamente, era pouco mais que uma carcaça. Será afundada no final pelos alemães e retirada para impedir o uso do porto de Gênova pelos aliados. E no final da guerra, o destroço será recuperado e vendido para demolição. A Roma, ou melhor, Aquila, por outro lado, quase chega a entrar em ação. Claro, essa também é uma vida de transformação muito difícil. Um pouco para encontrar os aviões adequados, um pouco pelo projeto que exige o sacrifício de um par de cruzadores rápidos da classe. Capitães romanos que fornecem seu próprio aparelho propulsor e basicamente são cancelados da construção. Contudo, no momento do armistício, a Águia está 95% completa. Faltariam os retoques finais e os testes no mar, justamente a parte ausente. Isso faz com que o comando da Supermarina resista em colocar o navio no mar, que permanece lá, e também será afundado no porto, depois recuperado e desmantelado. Dessa guerra, voltamos ao Império. O Império está parado no cais. E lá é apenas um casco. Não há mais nada. Não há materiais, porque os materiais são desviados para a Águia, para a classe de capitães romanos, para a construção de navios de escolta e também para a reconstrução do Cavour, que foi afundado em Taranto. Falamos sobre isso em outro vídeo. A Cavour, que é um navio velho, inadequado, que também demonstrou certa fragilidade, afundou com apenas um torpedo acertado. No entanto, a Cavour ocupa um cais no porto de Trieste por quase 3 anos para reconstrução que nunca será concluída. Que a própria Cavour, no final da guerra, será bombardeada e finalmente será encontrada de cabeça para baixo no porto. E não será fácil recuperá-la para iniciar a demolição. Mas o Império tem potencial, é um grande navio, tem uma poderosa armadura e, acima de tudo, é uma novidade. Sim, porque a partir de 1941, os alemães estão desenvolvendo um novo tipo de armas, aquelas que se tornarão conhecidas como as V1. As primeiras bombas voadoras ainda não são foguetes, mas essas armas chamadas armas de retaliação poderiam ser uma novidade também na frente do mar. Portanto, dentro dos escritórios do Ministério da Marinha, começa-se a pensar em transformar o Império, não apenas em um porta-aviões, mas em um lançador de V1, e esta é a grande novidade que é apresentada e revelada hoje pelo livro que mostrei a vocês antes. Certo, ninguém nunca havia pensado nisso antes, nem mesmo os alemães, que naquela época também tentaram construir pelo menos 2 porta-aviões. Conhecemos pelo menos o nome Graf Zeppelin. Essa história também é fascinante, mas não vamos nos aprofundar nela. Mas no final, até mesmo o Império, com seu ambicioso projeto de se tornar um navio lançador de foguetes, não consegue. Não há fundos. E acima de tudo, a Itália agora está caminhando para a derrota, para o armistício. O Império será abandonado ao seu destino, que certamente não é se tornar nem um encouraçado, nem um porta-aviões. Ela também será jogada de lado. Esta é a incrível história daquelas que poderíamos chamar de porta-aviões perdidos de Mussolini. Uma história fascinante que, se quisermos, não termina aqui. Sim, porque quando a guerra termina e a Itália se encontra derrotada. A Itália, porém, teria algumas ideias, pois somos um povo sonhador. E entre essas ideias está a de, por que não, imitar os aliados que venceram a guerra. Ou seja, finalmente ter um porta-aviões? Não se pode. Por quê? Por quê? Um artigo do Tratado de Paz assinado pela Itália proíbe a construção, a compra e a substituição de navios de guerra. Navios de guerra que, entre outras coisas, lembramos da Itália. No final, a linha 7, durante a guerra, perde 2 Roma, fundada pelos alemães, e Cavour, abandonada ao seu próprio destino incompleto. Em Trieste, preserva 5. Destas 5, 2 deveriam ir para os aliados, uma para os americanos, mas os ingleses desistem, preferindo que a demolição seja iniciada. Além disso, primeiro o sinal de desfiguração. Ele ordenou que os canhões principais fossem cortados com maçarico. Uma terceira unidade, o velho Júlio Cesare, é cedida como reparação de guerra à União Soviética. Terá um fim trágico. Quem sabe abordemos isso em um vídeo futuro. E então avançam Dário e Duílio, eles, os últimos velhinhos reconstruídos, que não tiveram uma grande carreira militar. Em geral, ainda estão em bom estado, mas definitivamente são ultrapassados. Eles são mantidos em serviço por alguns anos, mas para fins demonstrativos. E então eles também. O mesmo fim, demolição. Veja,
Esses navios não podem ser substituídos. Mas aquele artigo do Tratado de Paz também proíbe o uso e o teste. Atenção, teste de unidades. Naquele momento, a Itália não tem porta-aviões. Se quiser, poderia até tentar recuperar a Aquila, mas há aquele artigo do Tratado de Paz que impede o seu uso. Então, por que recuperar e restaurar um navio que depois não poderia ser usado? A Itália, naquele período, também tem outra: a de copiar a ideia inglesa dos porta-aviões mercantes. Ou seja, mercantes equipados com um convés superior para o lançamento e a aterrissagem de aviões para ter alguns porta-aviões de escolta. Por outro lado, há alguns mercantes, algumas petroleiras aqui para atingir, que sobreviveram à guerra. Mesmo que um par dessas estivesse disponível, sempre há aquele artigo no meio. Então, não se pode. Terá que superar, sempre superar, mais e mais, os vários obstáculos. Obstáculos que são contornados pela adesão da Itália à OTAN e depois pelas várias revisões e atualizações dos tratados, para chegar primeiro ao embarque de aeronaves de asa rotativa e helicópteros, e finalmente para obter, no final dos anos 80, o uso dos primeiros aviões de asa fixa. No Garibaldi, é uma história longa e fascinante. A das portas italianas é uma história, como dissemos, de engenhosidade e sonhadores. O que resta, folheando as páginas, revendo os projetos de agora e também analisando as histórias dos vários designers, é uma sensação de inacabado. E é uma pena, porque, como muitas vezes acontece, nós italianos somos capazes de grande imaginação, de grande inovação, temos a capacidade de sonhar grande, mas esses sonhos, infelizmente, nunca se realizam. Obrigado a todos.